sou o professor Miritênio e nesta aula nós vamos estudar os outliers e na sequência vamos fazer um box plot, tudo usando a parte do Excel. Primeiramente, o que são outliers? Eu responderia para vocês que são pontos que distinguem dos demais, são pontos diferentes, algo fora do padrão, ponto fora da curva. Eu teria várias explicações para falar sobre outliers. E o que devemos fazer com os outliers? Olha, nesse caso, devemos procurar explicações. O porquê que tem esse ponto além do normal. E vamos eliminá-los. Porque eles vão criar um viés. Para que nós possamos estimar isso, vai atrapalhar. Então, viés, né, para quem não tem uma noção, é linha, trajetória ou direção oblíqua. Então, assim, eles vão sair fora do comum, vão estar alguma coisa que vai atrapalhar as nossas estimativas, as nossas previsões. Bom, nós temos aqui um exemplo, uma tabela com pesos de determinado produto em quilogramas. Tá? São 10 observações, 10 elementos. Mas se eu tiver que olhar para esses 10 elementos e descobrir qual o valor que está acima do normal, eu olhando nesses 10, opa, identifiquei, é este aqui. Mas é porque eu tenho 10 observações. Se eu tivesse 100 observações, como é que eu ia enxergar isso? A não ser que eu colocasse numa ordem crescente. Mas não é o caso. Então vamos calcular esse outliers. Vamos lá. Primeiro passo, eu vou achar a média, desvio padrão, todo aquele processo que a gente está acostumado, né? A média, então, desses valores, eu vou digitar média, vou calcular a média. Agora eu vou calcular o desvio padrão. É uma amostra, então vou calcular o desvio padrão de uma amostra, 10 de pá de A, né? Da amostra, também nessa região. Vamos calcular agora o valor mínimo, igual, vamos digitar mínimo, com ou sem acento, ele vai aceitar, e vamos buscar essa informação. Ok. O primeiro quartil, eu vou digitar quartil, e aí eu vou buscar esse primeiro aqui, vou falar qual a matriz, onde se encontram os dados, e vou colocar um ponto e vírgula e dizer que é o primeiro quartil. Enter, ele trouxe o primeiro quartil. A mediana, igual, med, também vou buscar na matriz. O terceiro quartil, muito parecido com a fórmula do primeiro, quartil, vou indicar a região, ponto e vírgula, terceiro quartil, fecho, ele me traz o valor. O valor máximo, igual máximo, fecho o valor máximo. É, com certeza, o outliers, né? O valor máximo. A diferença entre os quartis, que é conhecida como amplitude interquartílica. Então, vai ser o Q3 menos o Q1. Então, igual Q3 menos o Q1. Essa é a diferença entre os quartis. Agora, para o limite inferior, eu vou digitar média menos 1,5, que multiplica a diferença entre os quartis, que é a amplitude interquartílica. Então, vai ficar igual média menos 1,5, que multiplica a diferença entre os quartis. Aqui no limite superior vai ser média, então vou digitar igual a média, mais 1,5, que multiplica o 7,25, que é a diferença entre os quartis. E aí eu encontrei esse valor. Ok? Muito bem. Com esses dados, eu vou criar um gráfico de linha para que eu possa enxergar o outliers. Então, eu vou clicar aqui, o valor da média igual aonde está a média, esse valor. Só que tem um detalhe, eu vou fixar esse valor, então eu vou apertar F4 e vou copiar todo ele para baixo. A mesma coisa eu vou fazer com o limite inferior,
Vou copiar esse valor aqui, apertando o F4, e vou também copiá-lo para baixo. Vamos fazer isso com ls, igual o valor do limite superior, F4, e vamos arrastar aqui, copiando ele todo ele para baixo. Muito bem. Vamos agora criar um gráfico de linha. Então, eu posso marcar toda essa região, inserir, aí eu vou buscar o gráfico de linha. Pode ser esse primeiro aqui. Muito bem. Quando eu for observar, eu vou ver que eu tenho uma linha média que em torno de 302 e alguma coisa. Então, se eu clicar na linha, eu vou colocar uma outra cor para essa linha, tá? Vou colocar uma cor cinza. Então, vamos lá. Vamos colocar uma cor cinza. Muito bem. E os extremos eu vou colocar numa cor vermelha. Porque ele vai delimitar que a partir daqui alguma coisa não está bem. Aí eu já vou começar a observar. Ok? Muito bem. Se eu olhar agora para o gráfico, esse gráfico eu posso chamar gráfico de linha. Aí então eu vou dando o nome que eu achar necessário. Eu vou enxergar que eu tenho um outliers aqui. Se eu parar aqui o cursor em cima, ele vai me falar o valor, que é 325, que é esse valor aqui, ó, do quarto elemento. Ele está fora do comum. Repare que os demais estão próximo da média e dentro dessa faixa de limites, né? Limite superior e inferior. Muito bem. Se eu quiser eliminar esse outliers, eu posso muito bem digitar uma nova média. Então, eu tenho que excluir esse valor. Qual seria a nova média? Então, vou digitar igual média, abro parêntese, vou até próximo dele. Como eu vou excluir, vou colocar um ponto e vírgula e vou colocar depois dele. Vou fechar, ele me deu uma média de 300. Então, a minha média mais adequada seria 300. Esse valor está puxando a média para cima. Está ficando com 302. É uma diferença, dependendo do que eu estiver estudando, considerável. Ok? Agora, eu vou fazer o boxplot. Por quê? Porque esse Excel ele é o mais atualizado. Então, eu vou agora fazer o boxplot. Vou puxar esse gráfico um pouquinho para o lado. E vamos lá. Vamos inserir. Vamos marcar a região primeiro. Eu tenho dois caminhos, né? E agora eu vou inserir. Eu venho nessa opção aqui, ó, que é inserir gráfico de estatística. Quando eu clicar aqui, olha o desenho que eu tenho, boxplot. Tá? Não precisa fazer todo aquele caminho que eu fiz um exemplo anterior, porque aquilo lá para quem não tem o Excel atualizado. Ok? Então, eu vou dar uma melhoradinha, vou aqui encaixá-lo para que ele fique com uma carinha mais próxima do boxplot. Então, aqui eu vou colocar o nome, só para a gente... boxplot. Muito bem. Observe que agora o ponto fora da curva, o outliers, está aqui, ó, separadamente. A média, ele marca como um X. E essa linha aqui, ela é a mediana, tá? Então, esse é o boxplot. Eu poderia muito bem melhorar todo esse aspecto, clicando no gráfico e no design, e escolher o gráfico que mais se adequa àquilo que eu quero apresentar, ok? Eu, inclusive, fiz uma outra planilha aqui, ó. Então, a apresentação do boxplot desses dados, deixei dessa forma, e aqui seria o gráfico de linha, né? Vamos aproveitar aqui, gráfico de linha. E aí eu posso verificar de uma forma mais eficaz o ponto que representa o outliers, no caso 325, ou pelo gráfico de linha ou pelo boxplot. Então eu tenho essas opções. Espero ter colaborado com vocês e até a próxima aula.